Jesus, Mestre Divino, iniciamos aqui o nosso estudo das quintas-feiras, contando com a Tua presença, a Tua bênção, a presença dos Espíritos que são responsáveis pela nossa educação intelectual e moral. Inspira ao nosso Marconi, que vai nos conduzir no estudo da noite, e que aqui reunidos, Senhor, vibremos não somente pela nossa paz, a paz dos nossos lares, de nossas famílias e entes queridos e seus lares, mas também pela paz do nosso planeta e dos nossos irmãos e irmãs em humanidade. Em teu nome, pois, em nome de Deus, Pai Todo-Poderoso, consente que aqui iniciemos nosso encontro de hoje. Recebe o nosso louvor, assim como Deus, nosso Criador, hoje como sempre. Que assim seja. Como consta da nossa programação, hoje temos em nossos estudos Marconi falando sobre Jesus e a saída da Judéia, a Samaritana e espanto dos discípulos, que faz parte do volume 2 de A Sabedoria do Evangelho, de Carlos Pastorino. Dessa forma, passamos para o nosso Marconi, a palavra. Bom estudo, Marconi, para todos nós. Que Jesus, na sua infinita misericórdia, nos inspire, nos oriente, nos auxilie, para que possamos traduzir, extrair a essência correta do seu ensinamento. Esse texto, como a gente vai observar, na verdade, Pastorino faz uma divisão em três sessões. Como é um texto muito denso, se vocês forem reparar aí nesse primeiro slide, você vê que está em João de 1 a 3, no capítulo 4, 4 a 26, 27 a 38. Na verdade, quando você abre o Evangelho, ele está numa sequência só. João, capítulo 4, versículo 1 a 38. Então, em verdade, é um texto só, mas Pastorino, por uma questão de didática dele, dividiu em três partes e fez o comentário. Como o nosso tempo é curto e as discussões estão se estendendo, ainda bem, por muito tempo, eu não fiz a divisão, mas a gente vai observar nos slides a pontuação das divisões sem problema algum. E eu também não coloquei os textos iniciais para a gente ler, a gente vai lendo os textos no meio dos slides e comentando. Em verdade, depois que a gente estuda esse texto com profundidade, essa parte até literal a gente fica até meio já deixando de lado para entrar na interpretação mesmo essencial do texto. E acho que não é novidade para ninguém do NEF, até quem me conhece um pouco mais, que eu tenho uma verdadeira adoração, não vou dizer nem adoração, uma simpatia pela Samaritana. A Samaritana e o cego de nascença são dois personagens que eu acho fantásticos no Evangelho. A forma como eles questionam, a forma como eles se portam. E quando a gente chegar na parte final, vocês vão bem compreender como a gente tem uma visão distorcida, errônea da Samaritana, que é a mesma visão que a gente tem do cego de nascença. A gente pensa que o cego de nascença é um coitado.
Mas se você ler aquele texto mesmo com atenção, a gente vê a grandiosidade, a compreensão e o grau de espiritualidade que aquele cego tem. Mas vamos para o texto da noite de hoje. Você passa o próximo slide, por favor, Rui. O texto que Pastorino chama Jesus, a saída da Judéia, é esse texto que está aí em João, no capítulo 4, versículo 1 ao 3. E Pastorino vai buscar também no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Marcos duas frases que são semelhantes a esse primeiro texto. O que é interessante é que nem Mateus, nem Marcos, muito menos Lucas, abordam o tema samaritana. Em Mateus e Lucas só tem a frase inicial, mas a história toda da samaritana só é encontrada no Evangelho de João. Apenas João narra o encontro de Jesus com a samaritana. Nem Mateus, nem Marcos narram esse encontro e só dá essa introdução. Se a gente for ver o segundo parágrafo, que é a frase de Mateus, Jesus, ao ouvir que João fora preso, partiu para a Galileia. Marcos repete, depois de João preso, Jesus foi para a Galileia. Estão pontuando que após a prisão de Jesus, ele foi para a Galileia. João traz um texto mais completo. O Senhor soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele recrutava e batizava mais discípulos do que João. Esse parênteses é do próprio João, no Evangelho. Se bem que não era Jesus quem batizava, mas seus discípulos. João deixa bem claro que João deixa bem claro que Jesus não batizava. Quem batizava eram os discípulos. Deixou então a Judéia e voltou para a Galileia. O que é que a gente tem que compreender inicialmente nesse texto? Esse texto é logo após o batismo de João, né? Jesus sendo batizado por João. A gente tem que observar que é o primeiro ano que Jesus participa da Páscoa, dentre aqueles 3 que ele inicia a sua tarefa. Jesus está iniciando a tarefa. A gente vai lembrar lá do comentário do texto do batismo, que a partir daquele instante que o Espírito Santo desce da pomba, tal, que a gente foi até, por coincidência, o comentário foi meu, que se inicia a tarefa de Jesus, que vai perdurar por 3 anos até a crucificação. Então, Jesus está iniciando, né? Até então, aí ainda não tem a polêmica das curas aos sábados, ainda não tem a entrada dele em Jerusalém, não tem a revirada das mesas dos cambistas no templo, não tem os embates constantes com os fariseus. Então, é o início mesmo da tarefa. O que Pastorino traz, que fica meio sem sentido se a gente fizer uma leitura rápida e não perceber essas nuances, é que parece que Jesus Jesus sai da Judéia para a Galileia, porque João foi preso e os fariseus poderiam iniciar o mesmo processo de perseguição contra ele. Não é isso. Não é isso, porque a gente vai ver, eu vou dar um spoiler do trabalho de Rodrigo, na próxima quinta. A gente vai ver lá, quando o Rodrigo estiver comentando a prisão de João, que João não é preso por determinação do Sinédrio. João não é preso por ordem de Anás, João não é preso por ordem de Caifás ou de qualquer outro sacerdote ou qualquer fariseu. João é preso por conta das críticas que ele fazia a Herodes e Herodíades. A gente vai lembrar já da história que Herodes que Herodes se casa com a esposa de seu irmão Filipe. Então, ele era acusado, como ele era tio de Herodíades, ele é acusado de incesto e de adultério. E João pregava isso, condenava isso, e naquela bendita festa em que Salomé dança para ele e que ele oferece a Salomé qualquer coisa até metade do reino e que Herodíades sopra no ouvido de Salomé, vem o pedido, a cabeça de João numa bandeja de prata.
é Herodes Antipas, que manda prender João, e não o Sinédrio, não os fariseus, não os saduceus. Então, se a gente lê de forma rápida, vai pensar que Jesus está saindo da Galileia, indo para a Judéia, com medo das perseguições dos judeus. Eu acho que não, por esses dois motivos, porque a prisão de João não é motivada pelo Sinédrio e também porque Jesus ainda não tinha iniciado sua tarefa. Você coloca o próximo slide, por favor, Rui. E aí diz Pastorino, no texto dele, no comentário. O comentário é bem curto de Pastorino nesse primeiro trecho. Tendo conhecimento do inquérito que os fariseus haviam realizado contra João, quis evitar o mesmo aborrecimento e resolveu abandonar a Judéia, refugiando-se na Galileia, onde não corria perigo por estar longe das autoridades. Eu discordo desse comentário de Pastorino e não faz sentido com o comentário que ele vai fazer posterior, porque ainda não havia uma perseguição instalada contra Jesus, né? E que a percepção de Jesus com a morte de João, Jesus tinha certeza, tinha plena convicção do que aconteceria com João, até partindo do princípio que João foi Elias e mandou decapitar os sacerdotes e ia resgatar nessa existência esse fato. Jesus sabia que João seria decapitado e tinha certeza que ia ter turbulência na Judéia. E ele parte para Samaria por uma outra motivação que a gente vai ver no final, lá nas conclusões do próprio Pastorino. E aí ele traz, então, no próximo slide, o sentido simbólico, que aí sim faz todo sentido dessa primeira passagem, dessa passagem inicial, quando ele diz, quando no terreno das exterioridades religiosas, Judéia, prende a personalidade, João Batista, a individualidade, Jesus, se retira para o jardim fechado. Então, no terreno das exterioridades religiosas, lembre que Jesus não batizava, quem batizava? Os discípulos. Quando os discípulos estavam batizando, o colégio de candidatos a discípulos estavam grandes. Então, o ego, a personalidade, começa a se inflar. Mas o ego de quem? De Jesus? Não. O ego dos discípulos. E aí a individualidade se retira. Olha, vamos se recolher. O Cristo interno convida para um recolhimento, onde poderá agir à vontade, sem pressão externa, não há autoridade civil, nem militar, nem religiosa, que possa penetrar o coração e no pensamento. Mesmo na expressão de João, mesmo na expressão de João, é útil a nós quando começa a falar muito de nós ou de nossos trabalhos, uma pequena reclusão para nós não nos deixarmos envolver pelo mundo. Então, o que é que a gente deduz daí? Diante daquele quadro, os discípulos se empolgando, que estavam batizando, mal iniciando a tarefa, Jesus disse, olha, vamos sair daqui. E a gente vai ver, durante todo o desenrolar dessa tarefa, como a vaidade dos discípulos eram grandes. A gente tem diversas passagens. Senhor, quem vai ser o maior? Quem vai ser o líder? Senhor, quer que faça chover raios e trovões sobre eles? Senhor, nós encontramos alguém ali que estava pregando em seu nome e não era um de nós e nós o repreendemos. Quando a mulher síria Fenícia vai atrás dele e pede para curar os filhos, que ele diz, não, eu vim para os enviados de Israel, eles se colocam e dizem, quer que a gente coloque ela para correr? Então, se a gente vê isso no decorrer de todo o discipulado, você imagine no início. No momento inicial, Jesus disse, olha, vamos sair daqui, vocês já estão se empolgando com a tarefa, mal começaram a tarefa, e olha que não tinha nem os 12 ainda, não tinham sido escolhidos os 12, sequer os 12 tinham chegado, a gente tem aí 6, né, pelo fato histórico que a gente conta, né, André, Pedro, João, Tiago, filho de Zebedeu, João e Tiago, filho de Zebedeu, Filipe e Bartolomeu, só tem 6. Ainda não apareceu Mateus, não apareceu Tiago, filho de Alfeu,
não apareceu Judas Iscariotes, não apareceu Judas Tadeu, não apareceu Tomé nem Simão Cananeu. Então, a gente tem metade daqueles que seriam chamados os 12, e mais uma série de outros que estavam se candidatando a ser discípulos. Aí a gente volta para o texto do Evangelho. Continua o texto do Novo Testamento. Jesus precisava atravessar a Samaria. Jesus sai da Galileia para ir para a Judéia. Chegou, pois, a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó lhe dera a seu filho José. No próximo slide, eu coloquei um mapazinho só para a gente ter ideia de como era a loucura desse povo. Se a gente olhar onde tem as setas vermelhas, eu estou marcando as cidades. A mais baixa aí nessa cor bege, chamada de bege, a gente vê a Judéia. Lá em cima, você vê a Galileia. Entre a Judéia e a Galileia, você tem a Samaria. Só que os judeus tradicionais não faziam esse percurso, não saíam da Judéia, subindo numa linha reta até chegar à Galileia. O que é que eles faziam? Eles saíam da Judéia, atravessavam o Rio Jordão, ia para essa região verde, que é a Pérea, subia em linha reta até chegar a Decápolis, atravessava o Rio Jordão de novo e chegava na Galileia. Jesus, por algum motivo, que a gente vê no final, tinha uma tarefa a executar na Samaria, então ele parte em linha reta em direção a Samaria. Próximo slide, por favor, Rui. Continua, então, o texto do Novo Testamento. E Jesus, fatigado da viagem, sentou-se à beira do poço. Era cerca da 6ª. Eu coloco entre parênteses meio-dia, porque a gente vai lembrar que o judeu começa a contar a primeira hora entre 6 e 7 da manhã. 6, 7 a primeira hora, 7, 8 a segunda, e se você for contar, a 6ª vai dar exatamente ao meio-dia. Então, percorrer aquela distância, caminhando, com o sol batendo na moleira. Meio-dia, Jesus, de fato, estava cansado e sentou à beira do poço. Continua o evangelista narrando. Veio uma mulher da Samaria tirar água. Tem algo estranho nesse texto. Por que essa mulher sobe o morro, meio-dia, para buscar água? Pediu-lhe Jesus, dá-me de beber, pois os discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Aquela samaritana lhe disse, sendo tu judeu, como pedes de beber a mim, que sou mulher e samaritana? Eu acho essa resposta fantástica. Fantástica de uma mulher de personalidade. Ela está diante de um homem, de um judeu, que está sedento, que está cansado, e que lhe pede de beber, e ao invés dela dar a água, simplesmente ela podia tirar a água do poço e dar, ela diz, como é que você, sendo judeu, pede água a mim? Pede de beber, que sou mulher e samaritana. Para a gente entender um pouco, a gente tem que lembrar o fato histórico. Você passa o próximo slide, Rui, por favor. É uma briga que tem mais de 400 anos. Quando as 12 tribos se separaram, 2 ficaram na região da Samaria e passaram a conviver com o invasor. Quando as 10 outras que foram expulsas retornaram, não quiseram mais contato com aquelas 2 que ficaram, porque acharam que elas haviam se misturado com o invasor e não tinha mais a pureza sanguínea, a tal da pureza, que até hoje se fala, e não aceitaram ele de volta. Quando eles se colocaram à disposição para ajudar a construir o Templo de Jerusalém, recusaram as doações e recusaram o esforço. Até que um sacerdote é expulso de Jerusalém e vai para a região da Samaria e também lá constrói um templo. Então ficou um templo em Jerusalém e um templo na Samaria, e o ódio desses 400 anos permaneceu até aqueles dias. E aí a gente não estranha, a princípio, essa resposta da samaritana. Além disso, no próximo slide, a gente vê que havia também outra barreira, né? Porque a samaritana trazia sobre o ombro 4 espécies de opressão. Ela era mulher, ela era samaritana, ela era amaziada,
e pobre. Isso a gente só vai observar no sentido literal, porque quando a gente pegar a essência de fato da parábola, a gente vai ver que nada disso importava. A gente vai ver a grandiosidade, a sublimidade dessa mulher. Mas, numa interpretação literal, a gente observa esses 4 fatos. Só faltou dizer que ela era preta, para a coisa ficar mais feia ainda. Então, ela estava esmagada pelo preconceito. Afinal, na Palestina, as mulheres costumavam ir reunidas à cisterna, costumavam ir juntas, em grupo, ao poço, e no horário do entardecer, no finzinho da tarde, quando o sol não estava mais a pino. No entanto, ela fora sozinha e ao meio-dia. Solidão, rejeição tocavam a sua alma. Próximo, por favor, Rui. E aí a gente vai observar que isso era muito grave, porque os judeus, quando ela diz assim, como é que você, judeu, fala comigo que sou mulher? Porque os judeus não falavam na rua com a mulher, nem mesmo que ela fosse pessoa de sua família, como a esposa, a filha ou a irmã. Quem falasse muito com a mulher atraía desgraça para si e herdaria a geena. Para um rabi, se o visse falando com a mulher em público, era o fim da sua boa reputação. O que é que a gente extrai daí? A personalidade fantástica de Jesus, que quebra mais um paradigma, aceita a mulher até como discípula, aceita falar com a mulher, e a gente vai ver que isso acontece com Joana de Cusa, com Marta, com Maria Salomé, com a mulher Sírio-Fenícia, com a mulher Morroísa, com Maria de Magdala. A presença da mulher próxima a Jesus, como discípula, como aprendiz, é de uma enormidade fantástica. Isso são as poucas que os evangelistas registram. Os evangelistas são judeus, os evangelistas são machistas, os evangelistas são preconceituosos, basta ver quando Madalena chega lá e diz, olha, ele ressuscitou, como eles reagem, e por que aparecer para você? Então a gente vê isso no final já, 3 anos andando com Cristo, ouvindo do Cristo, vendo os milagres e ainda tem essa reação. Então Jesus rompe com isso, aceita Marta como discípula, aceita Maria de Magdala como discípula, aceita a mulher como discípula, conversa com a mulher, não tem problema algum para ele. É mais uma regra que é quebrada por Jesus. Próximo slide, por favor. A mulher, ao ouvir aquela voz, compreendeu o aparente ridículo da situação para ele, judeu, e redarguiu-lhe com certa altivez. Como é que tu, sendo um judeu, me pedes de beber? A mim, que sou mulher e samaritana. Próximo, por favor. Naquelas palavras se encerrava uma tremenda crítica aos costumes. Estava a dizer ao mestre, como é que olhas para uma mulher? Como pode pedir de beber quando nem a uma judia é permitida servir a um homem? Onde está o orgulho dos que se julgam os puros e incontaminados, que a primeira sensação de sede rompe com as regras de pureza e querem beber água de mão contaminada? Há uma verdadeira crítica aos costumes daquela época, vindo dessa mulher que tem essa consciência, essa percepção fantástica daquilo. Eu, sendo mulher, eu não aceito isso. Eu estou ciente do que acontece aqui. E coloca Jesus em xeque, questiona aquilo ao mestre. Próximo, por favor. Aí eu trago duas só anotações para a gente ver como essa coisa era séria. João anota que os judeus, com efeito, não bebem água de um vaso que um samaritano se utilizou. Isso está em João, no capítulo 4, no versículo 9. E, segundo os rabis, a água dos samaritanos era mais impura que o sangue do próprio porco. Isso está em um autor chamado Daniel Hopes. Então, a gente vê como essa coisa é séria, é preconceituosa e existe este fato. E a gente continua com o texto do Evangelho no próximo slide. Jesus desconhece aquilo, né? Respondeu-lhe Jesus, se conhecesse o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, certamente lhe pediria tu mesma, e ele te daria uma água viva. Ela faz aquele questionamento com altivez a Jesus, e Jesus disse, olha, se você soubesse quem é que está falando com você, ao contrário de oferecer esta água que mata a sede,
por algumas horas, me pediria uma água viva. Me pediria a água que eu tenho para te dar, que eu vou dizer que é uma água viva. E a mulher replicou: Senhor, não tem como tirá-la. E o poço é fundo. O poço de Jacó tinha 39 metros. Então, ela está na ideia material. Você não tem nem como pegar água aqui no poço? De onde tem, pois essa água viva. De onde tem, pois essa água viva? É porventura maior que o pai Jacó, que nos deu esse poço, do qual mesmo ele bebeu, também seus filhos e rebanho? É você maior do que Jacó para oferecer algo? E aí continua. Jesus responde: todo aquele que beber desta água tornará a ter sede. Mas o que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Mas a água que eu lhe der virá a ser nele fonte de água, que jorrará até a vida eterna. Esse é o ponto fulcral dessa história. Se a gente entender isso, e a gente vai entender lá na interpretação simbólica, que não tem nada de simbólica para mim, na verdade é a interpretação do texto, a gente compreende toda a essência e a grandeza da samaritana. Então Jesus diz isso: olha, se você beber da água que eu tenho para te dar, você não vai ter mais sede, e além de não ter mais sede, você mesmo será um poço de água viva. E a mulher replica: Senhor, dá-me dessa água para eu já não ter sede, nem vim aqui tirá-la. A interpretação que a gente faz disso aí é totalmente errônea. A gente acha que ela é uma preguiçosa ou que ela quer se aproveitar e que ela não quer mais voltar ao poço. Enfim, é uma interpretação que a gente faz porque a gente não consegue compreender o parágrafo anterior. Lá no final, quando a gente está na interpretação real do texto, a gente entende o que é que ela está pedindo, qual a vontade de ter essa água, de obter essa água, e o que significa não precisar voltar mais ali para ter que ir buscar água. Próximo, por favor, Rui. E a gente vê que ele se faz de desentendido e prefere falar de um reino distinto do qual não há divisões. E aí ele comete mais uma imprudência, se é que Jesus comete imprudência, se é que a gente vai dizer isso. Ou seja, ele conversa assuntos religiosos com a mulher. Isso é bem claro em Jesus, outra regra que ele parte, outro paradigma que ele rompe, outra ideia revolucionária que ele traz. Ele, de fato, não só conversa com a mulher, não só se dirige à mulher, mas aceita como discípulo e discute os assuntos religiosos com ela. Isso é grave quando a gente vai na história e busca o que é que isso significa. O Rabino Eliezer, que viveu no século I depois de Cristo, registra que, diz o Rabino Eliezer, é melhor entregar a Torá às chamas do que ensiná-la a uma mulher. Todo aquele que ensina a Torá à sua filha é como aquele que lhe ensina a lascívia. Essa era a ideia do judeu, que perdura, a gente traz até os dias atuais, os mais radicais. Mas o mestre não estava ligado aos preconceitos da época. A essência da lei perfumava a todos os seres. A gente vai vendo que isso vai sendo copiado por outras religiões. Dificilmente se vê na Igreja Católica uma sacerdotisa, a dificuldade nas próprias igrejas evangélicas para você ter uma pastora, como essa ideia da mulher na religião, em todos os aspectos, né? Não sou eu que vou fazer discurso aqui para falar das barreiras que as mulheres têm que romper para estar em grau de igualdade com o homem. E fora, para a gente não colocar os LGBTQ, etc., que a gente piora muito mais a situação. Então, a gente vê de onde vêm essas raízes, de onde vêm esses preconceitos, de onde vêm essas barreiras. Próximo, por favor, Rui. Jesus, assim, ensinava-lhe a primeira lição, dirigia a oração. A oração é fundamental para entender esse texto corretamente, para alcançar o dom da vida, a água que descedenta e apazigua a sede de compreensão. Com isso, o mestre rompeu a prisão, conduzindo a mulher a outro nível distinto.
Ou ela renuncia à conversação por ser ele judeu, que estava a dirigir-lhe a palavra, e ficaria sem conhecer o manancial ofertado, ou aceitaria a conversação com o judeu, considerando o inimigo. Ou você aceita Jesus como mestre, ou você aceita o Cristo como mestre, ou você coloca o Cristo de lado por conta dos seus muitos e diversos preconceitos. É o momento que aquela mulher se encontra. Aceito esse homem como mestre, aceito esse homem como alguém que pode me conduzir, ou eu rompo com isso? Naquele instante, ela tem que fazer essa opção. E essa opção nos é oferecida a todos os segundos de nossas vidas, ou você segue o Cristo, renuncia a ti mesmo, toma a tua cruz e segue-me, ou você continua no mesmo ponto em que você se encontra. Esse é o convite, vinde a mim. Vinde a mim todos vós, que vos encontrais sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou humilde e pacífico de coração, e eu darei repouso à vossa alma. E segue o texto. Vamos lá no próximo, Rui. Senão a gente fica preso aqui. Resolveu aceitar o desafio, fantástico. É a samaritana. Ela queria a água que libertaria da sede e do trabalho de buscá-la. A samaritana continua sem entender? Qual água ele tem a oferecer? A gente que não compreende. A mulher suplicou, Senhor, dá-me dessa água para que eu já não ter sede, nem vim aqui tirá-la. Jesus disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e volta cá. Essa é a segunda chave para a gente compreender esse texto. Quem é o marido? A mulher respondeu, não tenho marido. No próximo slide, por favor, Rui. Disse-lhe Jesus, tem razão em dizer que não tens marido. Tiveste 5 maridos e agora tem o que tens, e o que agora tens não é teu, já está no 6º. Imagine a gente, como é que a gente julgaria ela? Que mulher é essa? Rapaz, tem 5 maridos, já está no 6º. Para a gente dizimava a samaritana aí, na nossa ignorância, no nosso preconceito velado, na nossa vidinha medíocre. Já chancelaria ela de adúltera, de leviana, etc, etc, etc. Porque nós temos as mentes mirradas, nós somos pequenos e não conseguimos ver além da matéria. Nisso disseste a verdade, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, mas vós dizei que é em Jerusalém que se deve adorar. Em nenhum instante Jesus tinha dito isso. Jesus respondeu, mulher, acredita, vem a hora em que não adorareis o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Continuando próximo. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores hão de adorar o Pai em espírito e verdade, são esses os adoradores que o Pai deseja. Deus é espírito, e os seus adoradores devem adorá-lo em espírito e verdade. Respondeu-lhe a mulher, sei que deve vir o Messias, que se chama Cristo. Quando, pois, vier ele, nos fará conhecer todas as coisas. E ela continua o texto do Novo Testamento. Disse-lhe Jesus, sou eu quem fala contigo. A samaritana é tão fantástica, é tão grandiosa, é tão sublime, que ela é o primeiro ser que Jesus revela quem ele é. A revelação de quem sou eu não foi a Pedro, né? Quem diz que eu sou, não foi ao cego de nascença, foi a samaritana. E aí que tem outra coisa interessante, é que o que conversar em seguida, só os registros do coração pode conter. O certo é que o primeiro impulso foi descer, o primeiro impulso da samaritana, foi descer, espalhar a notícia, de ter ele dito tudo aquilo que fizeram em sua vida, seus sonhos, suas aspirações, suas desilusões, seus erros,
mas não julgar indigna nem pura. O que acontece ali naquele instante, a gente vai perceber na interpretação simbólica, e aí a gente vai ver como é difícil a gente compreender aquilo que acontece, porque nós não conseguimos vivenciar o que a samaritana vivenciou naquele instante, naquela conversa, naquele segundo da vida dela. E aí a gente entra agora, de fato, na interpretação que Pastorino chama de simbólica e que eu acho que é a interpretação real, fantástica e que mostra a grandiosidade dessa mulher. Antes de entrar, de fato, na interpretação, ele brinca com as palavras. Samaria em hebraico significa vigilância. Sicar, que é a cidade onde eles se encontram, vou chamar no estado da Samaria, quer dizer bebida inebriante ou inebriado. Saindo então Jesus do louvor a Deus, saindo Jesus da Judeia, se dirige para o jardim fechado da Galileia, mas quis atravessar o monte da vigilância. E nessa vigilância chega inebriado a Sicar de amor, já na região da fonte do poço, que o vencedor Jacó dera seu filho, isto é, a quem Deus aumenta, que significa José. Tudo embolado. Tudo embolado. No próximo slide a gente desembola. Vamos lá. O que é que esse texto todo enorme quer dizer? Quando a alma está vigilante, quando você, quando nós estamos vigilantes, que chega a hora sexta, essa alma vigilante vai até o poço, mergulha no coração, lembra lá do coração da exposição de Rui, da manjedoura, porque está sedenta de amor divino. Então a alma está vigilante, em um momento crucial da vida dela, hora sexta, e ela mergulha, vai até o poço buscar o divino. E aí ela encontra sentada ao poço, habitando no coração, o Cristo interno, o eu profundo, também sedento. O ego vai em busca do Cristo interno. O Cristo interno está sedento, aguardando o retorno do ego, aguardando o retorno da individualidade para que ele sofra a transfiguração, a metanoia, a transformação, para que ele se transforme no Cristo, no eu profundo. É a individualidade, esse eu profundo, pede-lhe para beber, pede à alma vigilante que ele entregue seu amor para que sua sede seja saciada. Se a gente quer entrar, compreender de outra forma, a gente vai lá para o pastoreio Zen, que a gente já trouxe aqui, Rui já trouxe três, 4 comentários. A samaritana, esse espírito vigilante, ele está no nível 8 e 9 do pastoreio Zen. Ou seja, o touro e o eu estão transcendidos. Alcança a fonte, e aí no próximo texto, com o retorno do discípulo, ela vai para o mercado. Aquele movimento que a samaritana faz de voltar à aldeia e trazer todo mundo com ela, é alguém que alcançou a fonte, transformou sua alma, transcendeu, fez com que o Cristo brotasse nela, e ela vai ao mercado e atrai a multidão. Se a gente quiser outra figura para compreender, há aqueles que acreditam que Francisco de Assis, na última encarnação, faz essa transfiguração, seria o Monte Alverno. A samaritana teve, nesse instante, o momento de Monte Alverno nela. Ela tem um encontro com Cristo, ela se transforma no Cristo. Como Francisco de Assis, há aqueles que acreditam, no Monte Alverno passou por essa experiência. No próximo slide, eu trago algo que aí não é Pastorino, aí sou eu pensando como os orientais pensam. Conte quantos chakras tem? Nós temos 7. E aí o que é que os orientais dizem? Que você vai fazendo com que, durante a meditação, durante a evolução, durante a busca pela consciência de Krishna, ou consciência crística do Cristo, que ele chama o yogi dos yogis, a Kutasha Caitanya, você vai fazendo com que essa energia suba nos chakras. Então, o primeiro marido, o chakra básico,
você vence o primeiro marido, você vai para o segundo marido, para o chakra umbilical, o terceiro marido no chakra do plexo solar, a energia sempre subindo, no quarto você chega no cardíaco, no quinto marido você está no laríngeo, e ela estava no estágio tal de evolução de alma, a samaritana, que a energia dela já estava concentrada no frontal, e ela só não conseguia chegar no samadhi. Ela só não conseguia fazer com que essa energia subisse e atingisse o chakra coronário, de tal sorte que ela completasse o estado nono do pastoreio zen, ou ao ponto dela transformar-se no Cristo, ao ponto dela fazer essa transfiguração. A samaritana é um espírito preparado. A samaritana já era um espírito pronto para fazer essa metanoia, para fazer essa modificação, para transcender a esse estado crístico, até o Monte Alverno. A conversa com Cristo, aquele momento individual único entre o ego e o espírito, entre o ego e o Cristo interno, se fundindo, voltando ao divino, se transformando no Cristo, é o que acontece com a samaritana. Próximo slide, por favor, Rui. Todo o episódio retrata, pois, uma lição sobre o mergulho na consciência cósmica, o encontro com o eu profundo no poço do coração, obtido por um espírito vigilante. A alma vigilante estranha o chamamento de alguém que ela ainda não encontrara, um desconhecido, o Cristo interno dela. Ela acostumara-se a percorrer as áreas do amor profano, dos leitos conjugais, do amor desinteressado nos filhos que gerara, do amor sublimado nas devoções. Ela está percorrendo os caminhos do pastoreio zen, ela está fazendo com que a energia flua pelos chakras, ela está marchando como Francisco de Assis, ela está caminhando para deixar de ser filho de mulher e se tornar filho do homem. E agora, eis que uma faceta nova à sua frente se apresenta, um estranho entre aspas, que pode lhe dar a água viva. E o que é fantástico, além de lhe dar água viva, o Cristo consegue transformar ela numa fonte, ao ponto dela descer o morro e descendentar uma multidão e trazer para o Cristo. Próximo, por favor, Rui. Apenas aqueles que se unem a ele, que o conhecem, imergindo e mergulhando na consciência cósmica, só esses é que jamais terão sede, porque nessa mesma alma vigilante surgirá uma fonte perene de água viva, que virá do fundo do poço do seu coração e manará sem interminências para a vida imanente, para a vida interna, para a vida do espírito. Próximo, por favor. Pastorino continua. Então o Cristo interno lhe pergunta pelo marido, ou seja, por aquele a quem ela ama, e a alma diz que no momento não possui. Com verdade responde, fala o Cristo interno, pois 5 tiveste, o atual não é teu. Afirma o Cristo interno que acompanha a alma desde o início, que ela tivera 5 crenças e a 6ª, sempre numerologia, que era a dos samaritanos, não era legítima, a verdadeira. O marido real e legítimo seria justamente o 7º, o amante perfeito, ele mesmo, Cristo interno, representado pelos judeus, que com ela se entendia no colóquio amoroso, tentando conquistá-lo. Pastorino aí coloca como se fosse as diversas experiências religiosas que ela vai passando até encontrar o Cristo interno. E depois ele fecha, no próximo slide, com outra percepção que eu acho muito mais interessante. Essa mensagem, todavia, poderia ser interpretada melhor, com mais verdade, compreendendo-se que o Cristo interno queria dizer que os 5 maridos que tiveram referiam-se às suas ilusões, quando pensaram que era seu próprio corpo, suas sensações, suas emoções, seu intelecto, seu espírito, tudo isso vai dar no ego, até você encontrar o Cristo interno. O próprio 6º marido atual, a mente, que levara a mergulhar o coração no poço na busca do Cristo. Esse mesmo não era legítimo, pois só a centelha divina, o eu profundo, é que pode se dizer o verdadeiro eu, o verdadeiro espírito, a essência divina, o Cristo interno. E é isso que a samaritana tinha que buscar. E aí a gente passa, para mim já terminava a doutrinária aqui, já estava fantástico, mas ainda tem um terceiro texto que Pastorino separou, que é o retorno dos discípulos.
Vem o evangelho então e diz: quando os discípulos chegaram, puseram-se admirados a cochichar. Tudo fofoqueiro, viu Jesus com a mulher, começa a fuxicar um com o outro. Ao vê-lo conversar com a mulher, sem coragem para interrogar, além de fofoqueiro covarde. A mulher deixou seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me contou tudo que tenho feito. Não seria ele, porventura, o Cristo? A mulher foi ao mercado. A mulher já estava transfigurada. A mulher já estava com seu Cristo interno transmudado. Me perdi aqui, passei demais. Próximo, por favor, Rui. Eles saíram da cidade e vieram ter com Jesus. Entretanto, os discípulos lhe pediam: mestre, come. Mas ele lhe disse: tem um alimento para comer, que vós não conheceis. Os discípulos perguntavam uns aos outros: alguém lhe teria trazido de comer? Disse-lhe Jesus: meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e cumprir sua obra. Aí a gente compreende o porquê dessa saída da Judéia para a Galileia, passando por aquele território, para que essa alma se transfigurasse, se transmudasse. Próximo, por favor, Rui. Continua o texto do Evangelho, do Novo Testamento. Não dizeis vós que ainda há 4 meses e vem a colheita? Eis que vos digo: levantai os vossos olhos e vede os campos, porque já estão brancos para a ceifa. O que a ceifa recebe o salário e ajunta fruto para a vida eterna. Assim, o semeador e o ceifador juntamente se regozijarão. Porque eis que se pode dizer com toda a verdade: um é o que semeia, outro é o que ceifa. Enviei-vos a ceifar onde não tendes trabalhado. Outros trabalharam, e vós entraste nos seus trabalhos. Próximo, por favor. Muitos foram os samaritanos daquela cidade que creram nele por causa da palavra da mulher, que lhes declarava: ele me diz tudo quanto tenho feito. Assim, quando os samaritanos foram ter com ele, pediram que ficasse com eles. Ele permaneceu ali 2 dias. Ainda muitos outros creram nele por causa de suas palavras. Fantástico. Ainda muitos outros creram nele. Outros fenômenos transcendentais aconteceram. E dizia a mulher: já não é por causa da tua declaração que cremos, mas nós mesmos ouvimos e sabemos ser este verdadeiramente Salvador do mundo, o Cristo interno, o Cristo. Passados 2 dias, Jesus partiu para a Galileia. Próximo, por favor. Depois de toda a expansão interna, há uma vigilante, aí já é Pastorino, né, na visão dele. Depois de toda a expansão interna, a alma vigilante abandona tudo o que é material, larga o cântaro e sai a correr para fazer todos os partícipes de sua felicidade. E declara o que encontra que descobriu o Cristo interno. Aquele que sabe lhe disse tudo o que fez, aquele que conhecia sua vida mais do que ela mesma. E os que podiam interessar-se acorreram-se a ela para que ela, que já descobrira os segredos do caminho, os levasse ao Cristo. Foi o que ela fez. Aí, lá no Pastoreio Zen, a gente tem um regresso ao mercado, o regresso à sociedade. Continua Pastorino no próximo slide. A doutrina dos discípulos era de que a raça humana ainda não estava apta à união com o divino. Você vê que os discípulos ainda dificultam a coisa, precisando de muito trabalho externo, rito, liturgias, etc., para queimar o primeiro karma das ações pretéritas. Por isso afirma: ainda faltam 4 meses para a colheita. Então, os discípulos acham que os indivíduos ainda não estão aptos para esse processo. Realmente, apesar de todos os ensinos e exemplos de Jesus, seus discípulos enveredam por essa trilha, dando à humanidade, salvo raríssimas exceções, apenas os meios de resgatarem karmas mediante ações externas. Então, você resgata a karma, mas você não encontra o Cristo interno. Próximo, por favor, Rui. Mas Jesus opõe-se a eles com sua doutrina: pois eu vos digo, erguei os olhos, contemplai os campos das almas, verdes que já estão brancos para a ceifa.
estando muito purificados, brancos, sem mancha, já é hora, pois, de colhê-la e levá-las ao Cristo interno para o encontro sublime. E aí a gente pergunta por que nós ainda não encontramos o nosso Cristo interno. Continua Pastorino. Um é o que semeia e outro é o que colhe. Com efeito, a personalidade semeia na terra de suas ações boas e más. Entretanto, é a individualidade, a sua essência, seu Cristo que colhe os frutos doce e amargo. A personalidade esforça-se, estuda, aprende, semeando a si mesma, a cultura, mas a individualidade é que colhe os resultados do conhecimento armazenado durante séculos. A personalidade semeia as experiências de suas numerosas, multifacetárias especificações, mas a individualidade recolhe e aproveita o aprendizado e a evolução. E no último slide, finalizando o estudo de hoje, daí teu Cristo interno enviado seus discípulos no papel de individualidades em desenvolvimentos para entrar no trabalho das personalidades anteriores, aproveitando o que elas executaram e aprendendo no decurso de suas vidas múltiplas e sucessivas. Ou seja, todas as nossas experiências de reencarnações passadas são frutos do nosso ego, do nosso eu. E é necessário que, aproveitando todas essas experiências boas e más, a gente consiga fazer a transfiguração, a gente consiga entrar no Monte Alverno e fazer com que o Cristo interno sente nesse trono e passe a reger as nossas vidas. Que Jesus nos ampare e nos abençoe, hoje e sempre.